One Piece realmente vive um dos maiores momentos de sua história. Nunca ficamos tão ansiosos por uma sexta-feira, nunca esperamos tanto por um capítulo quanto estamos esperando por esse 1044. E o vídeo de hoje é basicamente sobre isso, é basicamente sobre a real relação entre Joy Boy, Nika e Luffy. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, que também serve para tranquilizar todo mundo que tá fazendo aquelas teorias de que o Joy Boy vai possuir o corpo do Luffy, aquela parada de que assolou os fãs de Naruto com Kaguya e tudo mais. Calma, gente, confiem no Oda. Vou falar essa teoria aqui, vocês vão ver que ela é bem encaixadinha, ela se encaixa como tudo que o Oda sempre fez desde o começo. Isso aí vai tranquilizar vocês porque nada disso vai acontecer. Não, o Joy Boy não vai possuir o corpo do Luffy para ganhar do Kaido. Não é isso que aconteceu, não foi por isso que o Zunisha sentiu a hora do Joy Boy. Então fica até o final desse vídeo que vocês serão convencidos de que tudo tem uma explicação maravilhosamente perfeita por trás, como as coisas que o Oda faz desde o começo desse anime. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente tranquilizar os fãs, né, e pra mostrar como o Oda é genial na construção de sua obra, falando da relação Luffy, Joy Boy e Nika. Né, e nessa teoria aqui vocês vão ver que é tudo muito bem amarradinho. Eu gosto de fazer teoria de Marvel, de One Piece, porque é tudo muito bem amarradinho. E essa é daquelas que a gente vai escrevendo o roteiro e vai abrindo um sorrisinho no rosto, sabe? Tô até arrepiado aqui de falar disso, porque realmente tudo vai combinando e vocês vão ver que isso que eu tô falando aqui não é forçação de barra, tudo realmente se encaixa como um quebra-cabeça perfeito, né? Quando acabar esse vídeo aqui, vocês comentem aí se concordam com isso ou não. Sempre bom lembrar que tudo que a gente vai falar aqui é baseado na minha teoria de que o real fruto do Luffy é a Zoan mítica de Nika, o Deus do Sol. Inclusive, a thread dessa teoria tá linkadinha aqui embaixo. Aí vocês olhem a data lá que a gente postou ela no Twitter, que foi antes até do lançamento do capítulo 1043. Então a gente falou realmente antes de todo mundo ter começado a cogitar essa possibilidade. Então dá uma olhadinha lá depois, dá uma moral também no vídeo, se você ainda não viu, e aí depois volta para esse aqui, porque como One Piece é uma história bastante coesa, bastante conectada, aquela teoria ela serve muito bem, né, como base para esse vídeo aqui de hoje. Também quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e curtirem essas outras redes sociais, que sempre tem vídeo de One Piece, coisas de conteúdos de One Piece em todas elas. Então agora chega de enrolação e bora explicar aí realmente essa relação, a conexão desses três seres aí importantíssimos para a história de One Piece. Quanto mais a história se desenvolve, mais semelhança a gente vê entre Luffy e essas duas figuras lendárias, a de Joy Boy e a de Nika. Seguindo por esse caminho, né, e pelas declarações dos Gorosei de há uma Akuma no Mi lendária com um nome trocado, uma Akuma no Mi que não desperta há 800 anos, outra declaração deles de que Luffy do Chapéu de Palha não podia de jeito nenhum sair vivo de Onigashima. Então tudo isso vai conversando com essas conexões e a relação entre esses três nomes extremamente poderosos. Começando por Joy Boy, que não é um nome, ele é uma alcunha, né? Ele remete a um garoto feliz, o garoto que sempre trazia sorrisos por onde passava, ele libertava povos e ele era o grande herói do século perdido, aquele que desafiou os nobres, que hoje são os que comandam o governo mundial. Em paralelo com Joy Boy, alcunha garoto feliz, nós temos Nika, o deus do sol, que sempre trazia sorrisos por onde passava. Luffy, assim como eles também, sempre traz sorrisos por onde passa e sempre tem um sorriso estampado no rosto. Temos que lembrar que tanto Nika quanto Joy Boy, eles são libertadores de povos, algo que o Luffy também vem fazendo desde o primeiro momento em que conhecemos ele. Sogeking, A primeira coisa que a gente vê no anime de One Piece, na história de One Piece, é o Luffy se libertando, né, de um barrilzinho. E aí depois ele liberta o Kobe, que estava preso lá no navio da Álvida e queria ser um marinheiro, né? Ele consegue fazer com que o Kobe compre essa ideia e se torne realmente um marinheiro disposto a se tornar forte. A gente viu onde o Kobe tá, e tudo isso começou quando Luffy libertou ele das amarras mentais que ele tinha, certo? Depois a gente vê uma libertação ainda mais nítida, ainda mais explícita, que é com o Zoro todo preso ali naquele quartel da marinha. O Luffy vai lá, liberta ele também, e aí ele começa a expandir esse tom de libertador dele, libertando a vila da Nami, depois Alabasta, depois diversos outros povos. Todo lugar que ele passa, ele chega lá com um povo oprimido, com um líder ditador, e ele sai de lá com o povo feliz e sorridente, com dias brilhantes, né, com um novo nascer do sol chegando ali. Então a relação do Luffy com o Joy Boy e Nika já tem esse sentido, só que agora eles têm uma parada muito mais próxima. Não é nada de possessão, não é nada disso não, tá, gente?
Vou explicar direitinho. Antes da gente começar a relacionar, a gente tem que lembrar que Joy Boy e Nika, mesmo eles tendo bastante semelhanças nas suas histórias, né, eles nunca foram confirmados como sendo a mesma pessoa, eles são quase isso. Vamos primeiro lembrar da declaração dos Gorosei que fala da lenda, né? Esse fruto é uma lenda até para nós, ele não desperta centenas de anos. Centenas de anos pode se entender também como mais de 800 anos aí, então a gente já começa por aqui. Este tal fruto misterioso, né, foi despertado há mais de 800 anos, então sim, Joy Boy foi o último a despertar esse fruto, e é o fruto do deus do sol Nika, então é a zoa mítica do deus Nika, certo? Que foi despertado por último, há centenas de anos, por Joy Boy. Uma coisa que a gente fala num vídeo, que a gente especula a quinta marcha do Luffy, antes da gente começar essa teoria de que o fruto dele não era o fruto da borracha. Só que o princípio do despertar é basicamente o mesmo. No vídeo da teoria eu explico melhor a semelhança desse princípio, mas é basicamente o que? Quando você desperta o fruto do deus do sol Nika, né, você reencarna essa divindade. Então essa é a real relação dos três. O Nika, ele é a divindade que dá poder ao fruto, aí você fala, mas não existe divindade que dá poder ao fruto. Dá sim, a gente vê o Sengoku que ele comeu a fruta, uma zoa mítica também, da estátua do grande gigante Buda, né? Então sim, não são só criaturas mitológicas, são também criaturas divinas, divindades humanoides, que existem em alguns frutos extremamente raros. Até então, a gente só tinha visto o do Sengoku, né, que era o maior líder da marinha, e agora a gente vê no Luffy aí, que é sim o homem que se tornará o rei dos piratas. Então basicamente quando você alcança o ápice do poder desse fruto, quando você desperta esse fruto, você consegue sim reencarnar a aura, o potencial e todo o poder do deus do sol, do deus do fogo, né? Como ele também é referenciado pelo chefe Hyogoro em Onigashima. Então você consegue trazer de volta todo esse poder. E basicamente reencarnando tal divindade, né, a aura dela, esse poder, ele exala para todo canto, e isso explica a sensação de nostalgia de Zunisha, que há mais de 800 anos atrás presenciou o seu companheiro, seu antigo amigo Joy Boy, despertando esse poder. Ele agora chegando perto ali de Onigashima, ele sente isso de novo, porque outra pessoa tinha acabado de despertar tal poder da fruta de Nika, e essa pessoa é nada mais, ninguém menos que o Luffy. Naquele momento, né, o Luffy abre aquele sorrisinho no final do capítulo, aquele maldito sorriso, né, e a onomatopeia da risada dele, a tradução do Brasil realmente tá de parabéns, porque eu tava vendo que outros países não traduziram da forma correta, né, e isso é muito importante nessa parte da história. A onomatopeia do riso do Luffy diz Nika, né, no sentido de sorriso, não é que ele riu fazendo barulho de Nika, mas é no sentido de risada Nika, né, não é também que ele falou Nika quando ele acordou, não, é isso. E uma outra coisa, né, que o Zunisha fala é que o badalar aí dos tambores da libertação soaram novamente. E o que foi isso? Foi que realmente o Luffy estava morto. Ele sim foi derrotado pelo Kaido naquele golpe absurdo que a criatura mais forte do mundo deu nele. E o coração dele parou. Só que quando o coração dele volta a bater, essas batidas, elas trazem de novo essa sensação de libertação. Elas trazem de volta o som dos tambores da libertação, que colocam medo em qualquer opressor que está sentado ali no seu trono, e com Kaido não será diferente. Mas agora você diz, mas como que o Luffy ressuscitou? Isso aí é uma forçação de barra, é isso que a gente não quer. Calma que isso é uma coisa que também o Oda já tinha avisado pra gente de muito antes. A gente tem toda essa parada de determinação dos D, né? E isso também é muito importante aqui. Porque pra você conseguir despertar todo o potencial desse fruto, é um fruto divino, não é um fruto qualquer que você vai treinar e vai conseguir alcançar o despertar. Sempre, em tudo que o Luffy faz, ele tem que ter um a mais do que os outros pra conseguir determinada coisa, né? Ele sempre foi muito esforçado, muito determinado, e por isso ele alcançou esse nível de poder absurdo, e aqui não seria diferente. Para ele conseguir despertar esse fruto, ele teria que ter a determinação suficiente para morrer em prol de libertar povos oprimidos. Então sim, nem a morte conseguiria impedir o Luffy de concluir o objetivo dele, e a gente vê um pouquinho antes dessa morte dele acontecer, ele falando pro Kaido, não importa qual a sua motivação, não importa quais são seus objetivos, o que você faz com o povo de Wano não é certo, e eu vou acabar com essa palhaçada. Então assim, ele falou que ele vai acabar, não adianta você matar o Luffy, porque a determinação dele é maior do que isso. E para você ressuscitar
trazendo de volta esse despertar, você precisa realmente ter a determinação dos D em toda a sua essência. Você tem que realmente estar disposto a morrer por conta disso, e o Luffy estava genuinamente disposto a morrer por conta disso. Então a vontade dele de conquistar essa libertação, de derrotar o Kaido para livrar o país de Wano de toda essa opressão era tão grande que quando ele morreu, ele conseguiu despertar esse fruto, ele conseguiu despertar o poder de Nika e voltar à vida. E a última pessoa que havia feito isso era Joy Boy, e tá aí a relação dos três, certo? Joy Boy conseguiu, provavelmente ele morreu e ressuscitou, despertando o fruto do Deus do Sol Nika, e agora, mais de 800 anos depois, Luffy do Chapéu de Palha fez isso, e é muito bom por quê? Porque os Gorosei deram a ordem de matá-lo, o Luffy só morreu por conta disso, tá? Ele só morreu porque os Gorosei deram essa ordem, e graças a isso, graças a uma ordem do governo mundial, Luffy foi capaz de despertar o poder que mais assusta o governo mundial. E agora calma que eu falei que eu ia explicar pra vocês a relação do ressuscitar do Luffy aí também. E a pista tá na letra de Binks no Sake, que tem uma passagem bem importante, uma passagem bem pequenininha também, curtinha, que diz muito aí, que é: se você perder a calma, esse suspiro pode ser o último, mas mesmo assim, amanhã o sol vai nascer de novo. Então assim, mantenha calma, que mesmo se você morrer, se esse for seu último suspiro, o sol vai nascer de novo. O Luffy permaneceu calmo, ele permaneceu determinado a conquistar o objetivo dele e permaneceu ciente de que nada nem a morte tiraria ele disso. Com isso, com essa calma, com essa determinação, o Luffy conseguiu fazer com que o sol nasça de novo, e o sol nesse caso é a divindade solar de Nika, né? Nika é visto como deus do sol, deus do fogo e tudo mais, então esse que é o sol que estava falando na letra de Binks no Sake. E aí se a gente for analisar toda a letra da música, vai ter com certeza, né? Tem realmente muitas semelhanças com toda a história de One Piece, e ainda com muita coisa que vai acontecer no futuro. Roger e diversos outros grandes heróis com a determinação dos D, como até o próprio Law agora, né, eles carregaram essa vontade, e a sua missão era de pavimentar o terreno para a chegada do grande D, aquele que seria o novo Joy Boy, um novo herói a reencarnar a divindade solar adorada pelo povo de Wano, pelos gigantes de Elbaf e por todos os povos há mais de 800 anos. O som dos tambores da libertação vieram do voltar do bater do coração do Luffy. A aura da reencarnação de Joy Boy traz o som da liberdade, traz a sensação de nostalgia a Zunisha, que diz: ele está de volta, Joy Boy está aqui. Isso foi maravilhoso, e as fronteiras de País de Wano serão abertas e Kaido será expulso de lá. A partir desse batucar, o povo do País de Wano voltará a ser um povo livre. A partir, né, dos tambores da libertação tocarem com a batida do coração do Luffy, o povo de Wano volta neste momento sim a ser livre. O Wano já é livre, eles só não sabem ainda. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostaria muito que vocês comentassem aqui o que vocês acharam, as suas teorias, alguns complementos dessa teoria, algumas pontas soltas também para a gente poder juntá-las em um vídeo futuro ou em um post lá no Instagram, no Twitter. Então eu quero muito esse feedback de vocês, e agradeço a todo mundo que está prestigiando a gente, que os conteúdos de One Piece estão dando muito resultado por aqui, graças também a vocês. É isso pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.